tarde, bom dia, boa noite! Oba! Oba, oba! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. É isso aí, de novo. Estamos de volta. Nós aqui outra vez. Quem não... A continuação com o nosso querido convidado, Ari Serpaneto. Quem não ouviu o episódio 1... Perdeu. Volta lá. Isso, dá tempo. Dá tempo, tem toda a capivara aí, como diz o Caicão, do nosso querido Ari, pra gente não precisar apresentá-lo novamente, não é verdade? Mas tem uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Você sabe qual que é? Opa! Qual que é? @Beyond the Cave PDC. Por favor, dá like, aperta a sinaleta, fala pros amigos, fala pra vizinha, faz uma propaganda, compra camiseta, entra pro grupo de patrões, faz tudo. Você lembra, William, qual que é o grupo de patrões? Você lembra disso aí, não? Grupo de patrões? É. Não. Não, né? O nosso querido apoia. Porque ele não é um patrão. Se ele fosse, ele saberia. É verdade, tem essa parte. É isso aí. Apoia.se/Beyond, BEYOND, R$20 por mês. O que ganha? Ganha camiseta. Ganha a camiseta, que boa. Sim, ganha esse brilhante diálogo. Esse brilhante diálogo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Tem galera que está assistindo a gente ali. Valeu, pessoal. Então já vê Advanced. É isso aí. Comparativamente com os outros. Faz pergunta para o convidado, que a gente vai ter que escolher uma aqui para fazer, não é verdade? E faz parte do Discord, que é que ele está falando do grupo, entendeu? Sim, o Discord. Já lembra disso aí? Porque... Sim, eu tô o tempo todo lá, lendo lá. Ixi. Então, exatamente. Então, isso faz parte do que tem o nosso querido bate-papo maravilhoso, certo? Exato. E quem temos aqui hoje conosco? Doutor Ari Serpaneto. Boa noite novamente, boa noite, meu amigo. Boa noite. Tá com a mesma roupa da semana passada? É. Não mudou nem aí? Tô lavando, não. Não? Tá tudo certo? Então tá bom. Cara, a gente falou muito da Austrália aí, Sim. né, no primeiro bloco, mas acho que ficou uma coisa um pouco pendente, ficou no ar aí, que é a questão de diferenças culturais, né, do Brasil para a Austrália. São países que estão numa região climática razoavelmente parecidas, e é óbvio que aqui é muito melhor do ponto de vista climático que lá, mas hemisfério sul, certo? A cor deles é verde e amarelo também. Verdade. Basta dizer, é muito importante. Verde e amarelo. Uniforme ali. Curiosamente. Como é que é o nome do time mesmo? Os Kiwis. De rugby, não, rugby. Kiwis são Nova Zelândia. É verdade. Puta, Wallabies. Wallabies pode ser. Pode ser. Porque o rugby é o número 1, né? Não, depende do estado. Ah, é? Então, em Vitória, que é onde eu fico, o número 1 é AFL, que é o Footy. Que é é o isso? futebol australiano. O que é isso? É um futebol com a mão, então mistura regras do rugby com regras da NFL. Na NFL não tem tanto, mas seria um rugby misturado onde você joga a bola com a mão, você não pode jogar a bola pra frente. Se você for jogar a bola pra frente é só com soco, tem que dar um soco na bola. Certo. Então é um esporte completamente diferente que só tem na Austrália e principalmente em Vitória. É um ornitorrinco, né? É um país do ornitorrinco, mano. Ele começou a falar, e você pode dar um soco na bola e fala, velho, você fala o quê? É o esporte número 1. Depois ali vai vir o cricket. Os caras aí depois tem o cricket, o rugby, etc. Cricket é forte também. Muito forte. Mas é tudo verde e amarelo mesmo, né? É, verde e amarelo. Futebol, por exemplo, o futebol nosso é verde e amarelo. Mas eu vou te falar uma coisa, lembrei de Castro Alves agora. Porque toda vez que eu comparo, você encontra tal, o verde deles não é tão verdejante quanto o nosso. Não. É um verde mais opaco. O nosso é um verde mais pá. Mas eu lembrei de Castro Alves. Lembra Castro Alves? Não? Lógico. Opa, qual que era que ele falava? Minha terra tem... Palmeiras. Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, muito obrigado. Então você tem o cara errado. Obrigado, ele. Tá vendo aí? A contribuição dele. Boa. Ele contribui, ele é grande assessor e fala: você errou, você é Gonçalves Dias. Cara, como que você vê? Que a gente vê que a Austrália, além do clima que a gente falou, tudo, essas coisas, esportes diferentes, né? Dia a dia diferente, mas a gente vê que o Brasil já foi uma terra de imigrantes, como o Camarão disse, e hoje a Austrália é uma terra de imigrantes. Eu acho uma coisa interessante, porque
a Austrália, comparado ao Brasil, né? Pegando historicamente, o Brasil tinha uma ideia sempre de ser o país do futuro de muitos anos atrás, desde 1500, de certa forma. Os portugueses falavam, vamos lá tem pau-brasil, enfim. O Garchag não gosta muito dessa ideia. Mas ela existe no sentido de acreditar no Brasil. Sim. A Austrália nasce enquanto uma colônia de prisioneiros. Isso é muito curioso. Ela nasceu com o pior que tinha de uma outra terra. Lógico, tinha puritanos, tinha dissidentes religiosos, de qualquer forma que você falar, mas era uma colônia de prisioneiros. Então, contrário ao Brasil, que vieram aqui aqueles para explorar, a Austrália tinha tudo para sair de um patamar muito mais baixo. E não sai. E faz parte do Commonwealth. E tem a Betinha, ela tá na moeda, tá enfim. Como o Camaras falou, começou como uma colônia de prisioneiros, né, da Inglaterra, do Reino Unido na época. E teve toda a questão com os aborígenes, e aí eu vejo que, do ponto de vista cultural na Austrália, hoje os aborígenes têm uma importância enorme, né, uma importância, porque, como a gente já discutiu, a Austrália é um local multicultural, onde aproximadamente mais de 50%, até diria que mais de 50% são imigrantes, que a gente discutiu, imigrantes de primeira geração ou de segunda geração, grande parte deles indianos e chineses. Então, dependendo da região que você está da Austrália, você vai ter culturas diferentes. Então, você vai ter, às vezes, o chinês, o indiano, que às vezes nem fala, o chinês que nem fala inglês, o indiano que está completamente fechado na cultura deles. Então, é bem isso, a gente vivencia muito no hospital. Mas o australiano em si, ele tem uma forma de viver muito parecida com a nossa. No sentido que eles são assim, eles gostam de fazer churrasco, só que eles usam gás ao invés de carvão. A gente usa mais carvão, eles usam mais gás. Eles gostam de fazer churrasco, eles gostam de reunir os amigos, tomar cerveja e aproveitar a vida dentro do possível. Mas eu acho que essa quantidade de culturas diferentes dentro da Austrália, né, chinês, indiano, italiano, grego, agora tem brasileiro, tem tudo, cria uma situação que você anda por Melbourne, por exemplo, você tem de tudo. Você tem um local onde você vai em Box Hill, é um bairro que tem grande parte das coisas chinesas, você quer ver cultura, etc. Chinês, você vai em algum outro, vai em Lygon, você vai na Lygon Street, você vai ter italiano, você vai ali, você vai ter, então, muito plural a cultura lá. Mas eu diria que do australiano em si, ele tem uma cultura muito parecida com a nossa, no sentido de como eles enxergam a vida, como eles querem fazer as coisas. Você chegou a participar de algum churrasco? Sim. Sim. O que você viu? Quer dizer, porque aí você tem, a meu ver, me corrija se eu estiver errado, a rara chance de observar os nativos, os australianos, interagindo entre si, sendo eles mesmos. Sim. O que você conseguiu ver? Tem algumas coisas diferentes do que a gente faz, né? E aí tem, eu acho que, por exemplo, grande parte dos eventos na Austrália tem hora para terminar. Coisa que a gente aqui muitas vezes não tem, né? O Reginho cabe bem, o inimigo do fim, né? O inimigo do fim. Se tiver alguém falando do fim, fala, acabou não, exato. A gente não gosta do fim. Óbvio que você chega lá, você vai ficar mais, se for amigos muito próximos, eles ficam. Mas normalmente o convite sempre vem com horário de início e término. Então chega em casa, chega às 7 horas, como eles mandam assim, vamos tomar uma cerveja em casa, sei o que, das 7 às 9, ou das 7 às 10. Então tem, óbvio, não é necessariamente todo mundo vai ficar até às 10, mas tem Não, você já se liga, deu 9h40, você já tocou ali, porque exatamente. Então, temos que vazar. Isso tem. O churrasco, eles são, na questão, por exemplo, de bebida, o australiano, eles falam que eles têm a questão do binge, né, do binge drink, que eles gostam de beber muito um em cima do outro, mas eles não bebem todo dia, por exemplo. Então eles gostam de um dia que eles vão beber, eles bebem uma atrás da outra e ficam bêbados, por exemplo. Né? Eles têm essa questão. Mas o churrasco é muito parecido com o nosso. Diferente do alemão que faz churrasco de salsicha, etc. O churrasco lá é bem parecido com o nosso. Eles fazem carne parecida com a nossa, as carnes têm cores diferentes, etc. Mas eles interagem entre eles de forma muito parecida. Assim, gostam de beber, então é uma coisa próxima do que a gente aqui faz aqui no Brasil, assim, com a exceção dessa parte de término, né? Eu acho engraçado porque quando você pega até o sotaque, e tem uns caras que conceituam essa linguagem enquanto sotaque com relação ao clima. Por exemplo, você vai encontrar em país de clima frio muitas consoantes e menos vogais, porque aquece a boca. Quem já passou por um frio intenso, pegar -8, tem uma hora você não consegue falar. Então os auxilia você a falar. Então em países tropicais você vai ficando assim, você vai abrindo. E se comparar o sotaque australiano com o sotaque inglês, um é fechado e o outro é bem aberto. Sim. É curioso, porque eles abrem muito para falar. E isso me dá a impressão que cria uma certa proximidade, porque o australiano, é isso que você falou, parecido com o brasileiro, ele é caloroso de uma forma geral, né? São de forma geral bem calorosos, abraçam, né, coisa que alguns povos não fazem. O anglo-saxão não faz isso, não faz isso de jeito nenhum. Eles abraçam, eles dão beijo, vocês se cumprimentam. Eles encostam, né, tem uma questão de encostar, então isso tem. E já que você falou isso, pensei, então eles são
teoricamente parecidos conosco aqui, né? Mas são bem diferentes, por exemplo, dos chineses e dos indianos. Opa. Que são a maioria dos imigrantes, pelo que você disse, Ari. Você consegue ver esse choque de cultura? Então, já que do nosso não vai mudar muito, assim, vai ter, óbvio, que a gente falou, mas não vai mudar muito, você consegue ver isso lá dentro, assim? Ou tem uma miscigenação tranquila, eles conseguem se misturar razoavelmente bem? Eles se misturam bem, acho que eles se misturam bem, mas no hospital, por exemplo, no escritório e na universidade existem cursos e obrigatórios da questão de que é no frigir dos ovos é você compreender diferentes culturas e respeitá-las. Então sempre que você está fazendo um negócio no hospital, eles ensinam: a menina chegou, ela é do Oriente Médio, ela veio com hijab, alguma coisa, qual a reação? Aí tem as opções, o que você vai fazer de certo e errado. Então eles interagem super bem. Eu particularmente nunca vivenciei nenhum tipo de preconceito, nada desse tipo. Mas eles investem muito nessa questão do aprendizado e do treinamento para você aprender a viver com essa pluralidade de culturas e de costumes e de religiões, etc. Então toda hora você tem que estar refazendo cursos onde eles ensinam coisas que iriam erradas, que pra gente, acho, às vezes eu olho essas questões e falo: será que alguém faz isso? Talvez porque a gente vem no Brasil, um país que a gente está acostumado, não sei, de repente deve ser uma pessoa que vem num país mais rígido, mais fechado, deve ser difícil para aceitar, porque você olha e fala: alguém é capaz de fazer isso? Imagino que seja porque existem esses cursos, eles fazem a gente fazer o tempo inteiro de como lidar com outras culturas, de como entender. Que é isso, você pode estar trabalhando com um chinês, com um indiano, uma pessoa do Oriente Médio, de algum local de lá, culturas completamente diferentes. Então eles investem muito na forma de tornar isso mais um aborígene, muitas vezes, que é completamente diferente. Então eles investem muito em cursos e treinamentos para explicar essa pluralidade e como agir com ela. Então, é uma coisa que tem muito. É uma atenção muito de país desenvolvido, né? Porque você tem que, ao mesmo tempo que você tem que assimilar, de fato, essa pluralidade, você tem que assimilar de forma a não alterar a sua origem. Ou seja, ser australiano ou as instituições da Austrália. Não podemos achar... A menina chega de hijab. Legal para ela. Não, agora todo mundo vai usar hijab. Peraí, que a Austrália não é sobre usar hijab. Então, tem uma atenção interessante em países desenvolvidos, né? Eles tentam acertar essa diferença. Acho muito interessante isso. Eu acho que eles tentam acertar a diferença, mas você, assim, pelo que a gente ouve, né, a gente não é grande conhecedor disso, mas tem uma tensão política em relação caramba. China e Austrália. China e Austrália. Eu acho que do ponto de vista individual, que é o que o Ari disse, eles tentam não politizar, mas educar essas pessoas para que tenham uma visão mais aberta e consigam ver as diferenças. Mas existe politicamente uma tensão grande da Austrália com a China. E a China, a gente sabe, cara. Especificamente com a China, você viu ou ouviu alguma coisa que sugerisse uma tensão dos australianos falando? No dia a dia não. Então, como a gente está discutindo aqui, no dia a dia nunca vi nenhum tipo de problema entre chineses e australianos, mas a gente vê na TV e escuta histórias de coisas que existem, né? Então, a questão do boicote no auge da pandemia, quando o primeiro-ministro e grupos da Austrália bateram mais forte na China na questão da origem do vírus e etc, do boicote da China em comprar os vinhos australianos. Isso aconteceu e deu um grande problema nessa indústria de vinho australiano, que é uma indústria muito forte, com uma questão que isso desencadeou na Austrália uma cultura, um sentimento de começar a incentivar o máximo possível o consumo interno, não só do vinho, mas de produtos, para que a Austrália torne-se menos dependente da China em exportações, etc. Então isso acontece até hoje, né? Isso acho que deu um pontapé inicial. Questões de compra de terras e terrenos por chineses para abrirem, seja para abrir empresa, seja para... Mesmo o apartamento que eu moro, ele é de um chinês que não pisa na Austrália, por exemplo, né? Então é minha primeira pergunta para quando eu aluguei, né, para o corretor, quando eu aluguei meu apartamento, é quem é o proprietário, porque eu não quero daqui 3 meses ele decidir vir morar aqui e vai me tirar, mesmo com contrato, etc. Eu falei: não se preocupe, o proprietário ele é um chinês, ele mora na China, ele nunca pisa na Austrália, ele não vem para cá, né? Então isso tem muito, né? E a questão também de empresas agora, que algumas regras que surgiram em relação à compra de empresas por grupos chineses, pela questão que, né, de empresas que foram compradas e os produtos produzidos eram direcionados diretamente à China, desabastecendo o mercado australiano, porque precisava abastecer o mercado chinês, que são muitas pessoas que não conseguiam produzir lá coisas como fórmulas infantis, etc., tornando necessário agora a aprovação de diversas esferas dentro da Austrália para que seja feito negócios com grandes empresas chinesas. Então a gente não vê no dia a dia, né, nenhum problema entre chineses e australianos,
mas na esfera política maior, isso a gente vê essas tensões, assim, elas acontecem. E tensões militares no norte da Austrália, com as pequenas ilhas ao redor do norte da Austrália, que a China parece que está expandindo a sua influência, e muitas delas vêm na Austrália à sua proteção, né? Então isso tem uma tensão no norte ali, militar também acontecendo. Cara, é uma volta, né? É um ciclo. É né? isso, e tem esse um novo eixo. jeito de travar guerra. Eu achei engraçado, curioso o que o Ari falou, que existe uma tendência hoje no nosso mundo moderno multipolar, existe uma tendência à desglobalização. O que acontece? Quando suas cadeias de produção estão na China e deu um problema e você deixa de tê-las, você fala assim, errei. Essas cadeias deveriam estar no meu país, não fora do meu país. Eu tenho que intensificar o meu comércio regional, o meu comércio nacional, minhas cadeias nacionais. É uma onda de antiglobalização que está acontecendo. E isso tem a ver com pós-2008 nos Estados Unidos, com a quebra no subprime americano, a ascensão da China, agora a guerra na Rússia. É o mundo multipolar, né? Os Estados Unidos não quer ser o policial do mundo por muito mais tempo. Aliás, está querendo muito sair disso. O governo Trump foi a grande anunciação disso, né? O Biden está tentando voltar e quem está pagando a conta? Te respondo, os americanos, com inflação. É simples assim. Está emitindo dinheiro pra caramba, está ficando caro virar lá. Lá era bom, está ficando pior. Por quê? Porque eles querem ter uma política muito forte para tudo quanto é lugar. Quando eles começam a criar embargos à Rússia, eles criam um problema do petróleo. E eles estão comprando essa briga, né? Estão comprando feio. E o problema é que a China, nesse cenário ocidental, né, falando, a China não comprou briga nenhuma. Ou grande, né? Comprou com a Austrália, mas é 1,7 bilhões de pessoas contra 27 milhões. As economias não dá para comparar. Então ela não comprou briga. Ela deu um peteleco. Sim. Conta pouco, né? Muito pouco. Você vê a China só crescendo em função de tudo isso, né? E o que me chama a atenção é muito essa tensão Ocidente versus Oriente, né? Muito. Que ela tá na Rússia e Ucrânia. Tá na Rússia e Ucrânia. Ela tá através de todo mundo que está envolvido nisso. Ela tá também na China, Austrália, né? Tá no Irã e Israel. Tá no Irã e Israel. Existe uma coisa que não muda, que tá desde lá de trás, né? Sempre. A gente vai falar as guerras persas atrás, os gregos travaram essa batalha, né? E já era desde ali, desde da tentativa de invasão, tudo, só que é um modo diferente de... Roma e Cartago. A gente tem uma vida muito, muito tranquila num pós-Roma e Cartago. Sim. Essa civilização ocidental, valores clássicos, grego-romanos, passaram pra gente depois disso, né? Realmente Roma acabou com Cartago. Sim. De lenda est Cartago. Acabou. E você vê no mundo de hoje... Cipião africano e Fábios Máximos. Exatamente. É isso mesmo. Um na Segunda Guerra e outro na Terceira Guerra. Agora, o problema é que você fala que dá para acabar com as civilizações de uma forma geral hoje. Não dá para acabar com civilizações se não acabar com o mundo. Sim. Naquela época dava para você acabar com civilizações. Isso cria um problema. Como é que você vai lidar? Se houver... Vamos pensar num cenário muito hipotético. Há uma guerra. Não acaba bem para absolutamente ninguém em qualquer lugar do planeta. Esse é o problema. É um sistema que está muito interconectado, né? Mas aí eu vou fazer uma questão aqui para perguntar para vocês. Seria possível ter uma guerra dessa magnitude nos dias de hoje? Pensando num cenário que eu não entendo, não sou estudioso disso, mas antigamente a falta de informação e etc, você conseguia ter muito maior, você conseguia ter um apoio de pessoas baseado no que era vendido e discutido. Hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem, você conseguiria ter uma participação tão grande da sociedade em apoiar algo como isso? Você falou muito, me lembrou muito a questão década de 30 e 40, que era a questão da guerra ideológica. Você tinha o nazismo, o fascismo, o socialismo. Então a guerra foi ideológica. A Segunda Guerra Mundial é o marco da guerra ideológica. O problema do mundo de hoje é que tem uma força tão forte quanto a ideologia em ascensão, chamada nacionalismo. Então, pegando isso, pensa na Ucrânia. Fica fácil pensar a Ucrânia e Rússia, óbvio que são os dois lugares em guerra, né? Quanto mais atrito, mais acirrado fica o problema, porque mais o nacionalismo aflora. Então o nacionalismo é uma coisa que nunca deixou de existir, né? Aliás, a gente sabe, historicamente falando, toda vez que o nacionalismo aflora, a chance de guerra é alta. Você não sabe se ele é uma consequência ou se ele é uma causa da guerra, mas ele está fortemente associado àquilo tudo, né? E é isso, o chinês está ficando muito nacionalista. Os caras estão analisando o cinema chinês. E o cinema chinês hoje se depara com filmes de guerra, onde o vilão é um americano. Tem um americano que é bom estrela lá, porque ele virou. E é Wolf Warrior.
Eles são o guerreiro lobo. É a ideia do guerreiro chinês que dá os seus paranauê e ganha do americano. Eles já estão... Isso já está aflorado. E esse é o problema, né? O que eu acho é que tem a maior parte da guerra ninguém nem tá vendo. Ela tá sendo travada sem jogar bomba, sem matar os outros. E isso tá sendo jogado, tá sendo posto como consequência da evolução da informação e da comunicação. Porque você falou, os caras vão lá e compram um território lá dentro da Austrália. E a gente estava falando em relação à África anteriormente, que o cara vai lá, a China vai lá e compra faz um porto. Vou falar da África, tem um porto dela. Então, mas você vê como mudou é muito a tática da guerra. Pior ainda que isso. A China tem um país na África, que a China é talvez a maior quantidade de investimento chinês, é num país chamado Etiópia. Quem que é a pessoa mais famosa que saiu da Etiópia hoje, que teve uma influência gritante no mundo inteiro? Poxa, o da OMS, o Tedros Adhanom. Exatamente. O capitão da Organização Mundial de Saúde, que falou assim, não tem que fazer embargo contra a China, não tem que bloquear a China. Não sei de onde o vírus veio. E começou todo um problema. Então, você vê que um país que quer começar a dominar, ele começa a dominar pelas instituições. Não é à toa que o FMI é americano, a ONU, a sede da ONU é em Nova York. Você vai pegar tudo que foi no pós-guerra, é tudo ligado aos Estados Unidos. Essa é a ideia de poder. Faz sentido isso aí, William? Faz. E globalismo, né? Eu acho que é o poder, esse exercício de poder, Macht, no sentido vontade de poder, bem Nietzsche. Faz sentido isso aí, William? Estou falando. Completamente. É o que se diz, né? É o que se diz. Essa vontade de poder. Então, quem está na potência vai querer exercer poder. É assim que faz. Então existe uma briga. A tensão de hoje tem um cara, um americano chamado Graham Allison, e ele escreveu um livro chamado A Armadilha de Tucídides. Então o que ele faz? Muito louco. Voltando para o grego. Agora voltamos para o nosso podcast, voltando para o grego. E ele escreve um livro chamado A Armadilha de Tucídides. E o que ele fala? Ele fala o seguinte, ele analisou várias guerras, aonde... E o propósito, por que ele fala de Tucídides? Tucídides escreveu da Guerra do Peloponeso, Atenas contra Esparta. Então ele fala o seguinte, nas guerras onde há uma potência comercial que está aflorando e uma potência militar em decadência, olha a leitura dele, ele está falando da China e dos Estados Unidos. Ele fala quando há essa cisma entre o primeiro e o segundo colocado nessa posição, a guerra. Então ele está falando, há uma armadilha aí, quando acontece esse tipo de crise, uma certa desordem. Porque você quer a Pax americana, você não quer a Pax cínica. No fundo, a gente gosta do jeans, a gente gosta da internet, gosta de falar inglês. Você não quer aprender mandarim do dia para noite, de certa forma. E ele analisa vários casos, ele fala, na maioria dos casos acaba em guerra, não são todos. E ele escreve o livro pontuando isso tudo, mas é muito problemático pensar isso. É tipo Péricles que sabia que ia ter guerra com Esparta, né? Péricles bancou a guerra. Então, o problema é que ele morreu 2 anos depois. Por causa da peste. Por causa da peste. De novo um vírus, provavelmente um vírus. Por causa da peste. De novo a peste. Por causa da peste, que matou uma galera. Você faz planos na vida e o jogo muda, né? O jogo muda, cara. Mas tem tudo a ver. É cíclico e é da mesma forma, né? Não... E sabe outra coisa curiosa? Dessa tensão Austrália-China que a gente estava falando, que a questão é que essa batalha também é travada nos mares. Ali no sul da China. Na Indochina, aquela região ali. E tem uma ajuda dos americanos, na verdade, para o submarino. Para manter a paz. E voltando um pouco antes, contra os persas aí, Miltiades. Ele já sabia o que também ia ser travado, e ele fez toda aquela construção de triremes para poder conseguir brigar com os persas, porque não era uma globalização do tamanho que é hoje, mas pegando o Ocidente e Oriente, 2000 anos depois você tem a Batalha de Lepanto, que é a expansão do Império Otomano contra toda a cristandade. Então, existem essas tensões. São quase falhas tectônicas, né? São placas tectônicas tentando se acomodar. E, claramente, na China e Austrália, tem um negócio tectônico rolando aí muito complicado. E complicado para a Austrália, não para a China. Esse é o problema. Não é complicado para a China, é complicado para a Austrália. É óbvio o que você falou, muito menor, muito menos poderio militar. Mas tem o outro lado. Isso, a vantagem da Austrália é que ela faz parte de uma organização chamada Five Eyes. Já te falei isso aí, não? Já. Five Eyes. Então, são 5 olhos. Reino Unido, Inglaterra,
Não, Reino Unido, perdão. Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Os 5 óleos. E eles fazem a informação fluir entre 5 óleos. Na verdade, uma agenda de espionagem. E aí o problema é que a Austrália está unicamente posicionada para captar o sinal da China. Então, tudo que tem de óleos em cima da China, hoje, nessa anglosfera, está na Austrália. Mais um ponto de tensão contra a China. Super complicado. E aí, para quem está acompanhando, teve o pacto AUKUS, Austrália, United Kingdom e United States. A Austrália quis fazer um negócio com a França de comprar submarinos a diesel da França, submarinos já ultrapassados, para poder garantir uma certa paz no norte do seu território. E os Estados Unidos atropelou a França e forneceu não só os submarinos, mas a tecnologia para construí-los e de submarinos nucleares. O que a China aparentemente não gostou. Nossa, genial. Olha quanta coisa. E a gente... É isso. Não, e não veio. Uma coisa que não aparece aqui pra gente, né? E tá rolando no mundo. Tem uma nova ordem mundial aí sendo disputada, com certeza. Eu queria só, já que a gente falou da praga. Da praga. Já que a gente falou da praga, que vitimou Péricles lá. Quanto foi isso? 430 de Cristo? 429 ele morreu. Antes de Cristo. Antes de Cristo. A guerra começa em 431. E ele morre em 429 antes de Cristo. Eu tenho a praga atual, que é o Covid. Então eu queria aproveitar o Ari aí, já que a gente... Boa. E trazer pra praga Covid aí. Cara, como é que tá na Austrália essa questão do Covid e como que você consegue fazer essa comparação? Porque a gente pode até falar de liberdade baseado nisso, entendeu? Bom, acho que para quem não viu, então puxa aí no YouTube aí, os últimos episódios a gente discutiu bastante a Austrália, como ela agiu durante a pandemia. Agora boa. Né, puxa episódio 4 lá, vai lá, galera. Tem alguns. E depois no 16, se não me engano. Nesse pós-pandemia, mas vamos chamar de pós-pandemia aí, eu tenho fé que é o pós-pandemia. A Austrália agora está no extremo oposto, né? Então agora a Austrália está aberta completamente, as restrições foram levantadas e continuam sendo levantadas. O uso de máscara agora ele é obrigatório somente em transporte público e hospital, né? Então a gente não precisa mais usar máscara em lugar nenhum. A Austrália está aberta ao turismo. Então, se você quiser viajar à Austrália, você pode viajar à Austrália. Precisa de teste, alguma coisa? Né? Eu não preciso checar direitinho. Eu não preciso por conta da situação do meu visto, mas tem que dar uma checada. Eu não tenho essa informação, mas eu tenho impressão que não. Eu tenho impressão que a última vez que eu li a Austrália, acho que não precisa mais de nada para você ir lá visitar como turista, nada. Então acho que agora até o certificado de vacinação na Austrália agora foi levantado a obrigatoriedade desse certificado para certas coisas, como tinha antigamente, né? Você precisa apresentar, etc. Isso não existe mais. Então a Austrália voltou a ser um país como era antes da pandemia. Tirando essa questão da máscara no transporte público, na máscara no hospital e etc. Que eu acho que não sei quando isso vai durar, isso vai ser mudado em algum momento. Mas agora acho que a gente partiu de um momento ali que foi os últimos 6 meses de 2021, onde eu acho que teve muitos erros em relação à forma que a pandemia foi conduzida, né? E agora a gente está de volta ao normal. Muitos erros porque os caras fecharam muito. Porque eu acho que houve muita restrição no momento que já dava para enxergar que a restrição não ia ajudar. Diferente da restrição quando era a alfa no início da pandemia, quando no final de 2020, etc., que a Austrália provou que era possível atingir o Covid zero e ter uma vida normal muito antes de todo mundo, usando a sua posição geográfica, etc., mas ali quando a Delta surgiu, ficou claro para todo mundo que a Delta não era restrição agressiva de circulação que ia resolver e não resolveu. Tanto que o momento eles resolveram abrir e falar, a gente não tem mais como fazer isso. Então, eu acho que ali depois de julho a Austrália cometeu muitos erros, foi muito bem até lá, e agora estamos no posto, agora tá quase não tem restrição nenhuma. E você quer falar? Fala aí. Vai, bom. Fazer uma pergunta para você, Ari, porque tem uma coisa muito interessante no mundo moderno que é agora, pós-pandemia, né? Você tem os cientistas pautando políticas públicas, no sentido que é necessário que alguém possa falar o que precisa ser feito, é necessário. Mas tem a ideia de políticos que podem ou não ouvir esses cientistas, que é o que você acabou de falar, houve uma dissociação entre um corpo científico e um corpo político. O Ari fala mais ou menos isso. O que pode ser aprendido, ou como é que se dá esse enlace? Quer dizer, aonde você vê que o cientista
hoje consegue falar publicamente? Porque na Austrália deve ter acontecido isso de certa forma, quer dizer, as pessoas, os cientistas começaram a aparecer. Eu sei que, por exemplo, fazendo um contraponto, na Suécia foi exatamente o oposto. Sim. Foi um epidemiologista, que eu não lembro o nome, ele tem um nome esquisito pra caramba, e ele falou assim, não vamos fechar. E ele pautou aquilo e ele virou o político, de certa forma. Você vê um aprendizado para a Austrália, em específico? Acho que eu vejo um aprendizado para todo mundo. Eu acho que, mesmo eu discordando dessa última abordagem da Austrália, eu tenho que dar um voto de, não confiança, mas eu tenho que dar os parabéns que eles seguiram ouvindo o que o comitê que eles tinham formado, com os cientistas que eles tinham determinado naquele comitê, recomendou. Então isso eu acho que isso eu admiro num político. A partir do momento que ele fala, esse é o meu comitê, ele é formado por cientistas médicos de diferentes formações, etc. E a recomendação deles é essa e eu vou segui-la. Então isso foi muito bom quando o Dan Andrews, que é o premier de Victoria, fechou o estado até outubro de 2020 e ele falava que só ia abrir quando chegassem 0 casos. E eu era um dos que, como todo mundo, falava que ele estava completamente louco, isso nunca ia acontecer. E ele falava, o meu comitê de minha confiança falou que isso vai acontecer se a gente continuar desse jeito neste dia. Então eu vou abrir o estado e aconteceu. O estado chegou a Covid-0, etc. E a vida voltou ao normal muito antes do restante do mundo. E aí houve a mesma estratégia no ano passado, mas ali talvez tenha faltado a quem estava nesse comitê entender. E aí é difícil, né? Porque é uma coisa nova, é difícil você... Mas eu acho que como político, eu admiro pelo menos essa atitude de você ter formado um comitê de sua confiança, você escolheu essas pessoas e você seguiu a recomendação dessas pessoas até o final. Mesmo que no final você tenha enxergado que a recomendação, esse último mês talvez tenha sido errado. Não tinha como prever, era o que a gente tinha naquele momento. Eu acho que a lição que traz agora é que a gente tem mais ferramentas agora para entender as próximas pandemias. E não cometer os erros que a gente cometeu nessa, seja para um lado ou para o outro. Eu não estou dizendo que o erro é o lockdown ou não lockdown, acho que o erro são os dois extremos, né? E eu acho que o político tem que seguir tendo essa ideia do tipo, eu sou político, eu formo um comitê, esse comitê tem que sim ter opiniões diferentes da minha, isso é muito importante, né? O comitê técnico, e aí técnico é difícil, o que é técnico, né? Mas um comitê que a gente tem que tentar formar e ouvir o que esse comitê tem a dizer. Então, errou talvez nos últimos 3, 4 meses? Errou, mas ouviu quem tinha sido colocado lá por conta técnico para fazer. Que esperamos tenha aprendido alguma coisa para um próximo momento. Era muito difícil naquele momento também julgar, né? Muito difícil, muito difícil. Na Nova Zelândia você já teve alguns problemas um pouco diferentes, né? Com limitação, você vê que a gente estava conversando que recentemente até os caras estavam fazendo como se fosse um lockdown novamente. Março de 2022 agora, a Nova Zelândia também fechou para a entrada de pessoas de fora, cancelaram diversos voos da Austrália que tinham escala na Nova Zelândia. E é aquilo, né? A discussão eu não estou lá para dizer, mas muitos dizem que o grande problema é que é um lugar muito pequeno, com um sistema de saúde já muito pequeno para quem está lá, então eles não podem correr nem o risco de ter uma sobrecarga desse sistema. É inelástico. Exato. Então, mas ao mesmo tempo é difícil você falar, nós estamos em pleno 2022, em março, nós estamos ainda fechando um país para todo mundo, né? É uma brecha do tiranete ali que ele aproveita, né? Então, é porque é uma tensão muito interessante que a gente está vivendo. Da questão da liberdade. E é uma questão assim, o quanto que a política pode resolver problemas, ou o quanto que o cientista pode entrar na política, porque essa é a tensão. Tem um corpo científico que não lida com política, porque política não é a arte da verdade, é a arte do que pode ser feito naquele momento. Não, sem dúvida. E é um problema, porque o cientista não está lidando com isso. Como o Ari falou, o corpo deliberativo, era um corpo deliberativo, falou assim, olha, não, justo, enquanto não tiver 0, o político fala assim, não, peraí, 0 não é 0, né? 0 é 3, é 4, é mais ou menos 0. Ele fala assim, não, é 0. É um problema, essa certeza científica, porque a política não lida com certezas, né? Aliás, a política com problemas bem fluidos. Dependendo do país, então, rapaz, você pode falar uma coisa num dia e falar outra coisa no outro, vis-à-vis Brasil, né? Mas você teve muito para falar de liberdade, e quero falar de liberdade de expressão, porque você vê que muito aqui no Brasil, tanto por causa do Covid, não só por causa do Covid, a gente vive meio que uma disputa do que pode, do que não pode, cancelamentos. Isso aconteceu durante o Covid também. Teve muita gente que foi impedida de poder colocar um certo assunto em pauta ou emitir expressamente a sua opinião. Isso também está acontecendo lá? Você acha que está rolando essa briga que a gente vê que é clara
que aqui no Brasil, na Austrália? Como que é isso? Acho que está, mas em um número, acho que intensidade menor do que aqui no Brasil, né? Porque eu acho que aqui envolve muito mais, independente do que eu acho certo e errado, não é isso que eu estou querendo dizer, envolve muito mais a posição ativa de políticos aqui no Brasil do que na Austrália. A grande parte dos políticos na Austrália tem uma posição muito, muito alinhada, né? No sentido que eles acreditam que era melhor durante a pandemia e não, e o que tem que ser feito. Pequenas discordâncias, talvez o primeiro-ministro acha que está muito agressivo o lockdown e o premier de um estado acha que não está, etc. Mas todos caminham para o mesmo ideal de que a solução é essa, e tem que ter vacina, e tem que ter não sei o quê, não tem que usar remédio, não tem que fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, a Austrália é muito livre nesse sentido. Então, eu vi entrevistas, quando estava no auge da minha discordância com o governador, com o premier de Vitória, eu vi entrevista dele no rádio, do radialista, assim, destruindo ele na entrevista. Coisa que a gente, no Brasil, às vezes, a gente vê, mas... né? E ele lá respondendo. E eu via ele todo dia às 7 da manhã, com um batalhão de jornalistas, durante 1 hora, respondendo o que os caras perguntassem. Desde os caras que falavam que ele estava certo, que não via, até os caras que arregaçavam ele. Por exemplo, a Sky News, muito contra todas as contas que foram feitas, mas nenhum político, pelo menos de Vitória, eu vi falando que não ia responder alguma pergunta ou se abstendo de participar da discussão. Sim. E eu vi isso, essa entrevista, eu lembro que na época me deu um prazer, porque eu estava completamente discordando dele, naquele auge do ódio de tudo isso, e o jornalista, né, o radialista, acabou com ele, e ele continuou no programa até o final e pôs o ponto dele e respondeu. Coisa que às vezes a gente vê que não acontece, né, em alguns locais. Muito, né? bem colocado. E feito. Mas ao mesmo tempo a gente tem relatos, por exemplo, o canal do YouTube da Sky News australiana caiu por 7 dias, por conta, mas também os caras exageram, né? É difícil, eu não estou querendo dizer que eu sou a favor disso, mas começaram a falar umas coisas de vacina, assim, que é aqueles grandes absurdos que a gente discutiu naquele episódio com o Coxa. Sim. Fake news, não é que o cara está discutindo se a vacina é obrigatória ou não, se está certo o passaporte da vacina. O cara está falando umas bobagens assim, de vacina que aí acabou caindo o canal. Que pode ser visto como uma censura, pode ser visto como você está falando, né? Mas de forma geral eu vi os políticos australianos se expondo à livre mídia, falando assim, meu peito é aqui, pergunta, eu vou responder, eu vou ficar até o final. E eles ficavam, entendeu? Então isso tinha muito lá. Tem um episódio dos Simpsons, famosão, que aparece o primeiro-ministro australiano. E eles estão na Austrália, ele está lá no matagal, num pasto, e ele discorda alguma coisa e fala assim, peraí, vamos perguntar pro primeiro-ministro. Eles vão num lugar, tá um cara numa boia, numa piscina, tomando a cerveja e fala assim, ó, primeiro-ministro! Tipo, é muito bairrista nesse ponto. É extremamente bairrista. Então você tem acesso e o cara defende a moral dele, porque todo mundo sabe onde ele mora, o que ele fala, onde o filho dele vai pra escola. O cara tem uma reputação a zelar. No Brasil, o político vai para Versalhes, que na verdade chama-se Brasília, mas é Versalhes, e ninguém mais sabe, ninguém viu e tá tudo certo. Exatamente. Accountability, é assim que chama lá. E tem uma questão também da judicialização também, que é o judiciário aí fazendo um papel um tanto quanto você reparou, militante. De certa forma, não discordo, assino embaixo você falou, mas de certa forma sempre me pareceu que essa militância de judiciário ou a primazia de judiciário é a exata falência da política. Sim. Não, tudo bem. De novo. Abre brecha, né? Abre brecha. Isso, a bola chegou neles, eles decidem, tá certo, é assim que é pra ser. Mas chegou neles porque ninguém resolveu. Porque era pra ter ficado no corpo político, não era pra ser judicializado. Era pro corpo político poder decidir. Aqui nós estamos no entrave, depois da Lava Jato, então, imagina, não tem. É irresolvível, foi tudo pro judiciário. E o judiciário pegou pra si essa bola, falou, a bola é minha, quando minha mãe me chamar pra almoçar, eu vou embora, mas a bola vai comigo. É isso que eles fazem. Então, mas eles são os únicos que não são eleitos, né? E não tem recall. É isso. E aí complica. Unelected, no recall. É isso. Fica... pende muito para um lado, né, cara? É lógico. E aí é difícil assim, você achar o que realmente é justo aí. É a política de Xandão, né? Eu vi uma coisa lá que eu, naquela visão de brasileiro, acho que acabou em pizza, mas eles às vezes vêm lá com muito bons olhos, que primeiro lockdown, na verdade, o segundo outbreak em Vitória em 2020 ainda, em julho, foi de a gente comentou também isso no podcast, o vazamento de um hotel de quarentena. Então, na Austrália tinha hotel de quarentena, você chegava de fora, ficava hospedado em hotel de quarentena, e aí o grande surto deu-se por conta de um vazamento de um doente de um hotel de quarentena que infectou pessoas e teve aquele grande lockdown no primeiro que teve que acontecer. E abriu-se um processo contra o governador e o governo para ver se eles eram responsáveis ou não por esse vazamento. E com um juiz, né, houve um processo, isso aconteceu na TV e todo mundo viu,
onde o réu era o governo, o governador, o premier, né, como sendo culpados pelo vazamento do negócio. Então foi feita toda a averiguação de por que o governo optou por, ao invés de usar a força nacional, utilizar seguranças privados nesse hotel de quarentena. Por quê? Tem que justificar, etc. Quem é o culpado? Existe algum culpado por esse vazamento? Então é uma coisa que às vezes é muito louco você pensar, né? Você vê em rede nacional um processo aberto contra o premier, né, o governador, e o Estado, ele indo lá prestar, né, contas e dizer. Obviamente que no final acabou como o culpado é esse ou esse, ninguém sabe direito, mas foi feito, né? Uma coisa assim. Uma responsabilização administrativa, né, cara? Que é o que é feito nas empresas privadas. Devassa. É uma devassa. Nós vamos fazer uma devassa para ver o que está acontecendo. É isso. Sim. Essa é a accountability. E aí todo mundo fica com medo. E aí todo mundo tem que entregar resultado. E aí a coisa começa a funcionar de repente. Essa é a ideia, né? É uma injeção de... Ânimo. De eficiência privada. Choque de gestão. Choque de gestão. Dentro do Estado, cara. E é um lugar que te dá brecha para poder fazer isso. Isso aí. Aqui, infelizmente, as coisas não funcionam dessa forma. Eu acho que, na verdade, nós somos o ornitorrinco. Acho que aqui a gente chama de jabuticaba, mas é a mesma coisa que o ornitorrinco, no sentido que só tem aqui. É complicado, né? É complicado, é bem complicado. Fiquei até desanimado. Vamos falar de um papo mais pra cima, que isso aí me deixou até desanimado de falar isso. O que você quer falar então, Camara? Fala pra nós. Vamos falar de estoicismo um pouquinho? Vamos. Hein, William, você dar uma brilhantada aí. Por favor. Eu pensei, como já estava falando, lá no começo da história do primeiro episódio que o Camarão falou, que é meio que como se ele tivesse perdido tudo, né? Deixado tudo de lado, tudo que tinha para poder ir atrás de algo completamente diferente. E me lembra muito a história do Zenão, de sítio, perdendo tudo, as embarcações dele e tendo que recomeçar em Atenas, que é o fundador do estoicismo. Primeiro, para colocar você na conversa aí, o que você vê na história da vida do Ari que te traz esse estoicismo raiz? Bom, eu tenho uma segunda pergunta. Manda. O que eu sei da vida do Ari? Então, você, só pegar o gancho. Vamos falar então de estoicismo. Como é que você colocaria? Porque daí a gente pode começar dessas primeiras coisas e depois correlacionar com a vida do Ari. Boa. Entendeu? Só estou invertendo a ordem dos parâmetros. Não, eu falei isso justamente porque quando se fala em vida no estoicismo, não está se perguntando onde se formou, de quem nasceu. Sim. Das dificuldades que ele encontrou para poder encontrar esse outro caminho. Isso. Que é sair daqui, largar um salário fudido e uma referência fudida que ele sempre foi e ir para um país diferente e começar uma nova vida por causa de um outro objetivo que está incluído N coisas que a gente falou no primeiro episódio, a gente falou agora, como por exemplo ter um pouco mais de segurança, que é uma coisa que para ele preza valor. É por isso que eu pergunto, velho. Sim, porque a vida pro estoico tá numa história muito difícil de ser contada, que não é a biografia, que é o discernimento. Que é alguma coisa que aconteceu lá na vida do Ari, que ele discerniu, tomou uma decisão. A vida do estoico começa no Logos. Em algum momento lá, que ele pode me contar até que foi no dia 16 de julho de 1990, que tinha tais, mas ele discerniu, ali está a história do estoico, né? A vida, a concepção de vida estoica, né? E é essa história que eu não tenho acesso, foi por isso que eu fiz essa pergunta, que sei eu do Ari Serpa, né? Mas eles sabem do estoico. E aí a gente pode agora relacionar. Eu achei muito legal o que você falou, que tem a parte de uma decisão. É logos, não é pathos, voltando. Não é pathos, talvez um pouco de ethos, mas é certamente logos. Existe uma lógica. Ele falou assim, em algum momento, eu vou ter que passar por isso. Vai ser difícil no início. Prisma racional mesmo. Isso, é isso que ele chamou de logos nesse sentido. É isso aí, William? Não, sim, e também tem outro aspecto desse problema da vida no estoicismo, que é que esse logos tem um ideal regulativo no sentido de... À medida em que eu discerno algo no interior da minha vida, no interior desse discernimento tem um ideal também que me regula daquilo que eu quero ser, que funciona ao mesmo tempo como um querer, mas também como um dever, né? Que os estoicos chamam de sábio. O sábio é aquele que não erra. Enfim, um pouco de mistificação estoica aqui. Isso aí. Acho que tem a ver com o ideal. É muito legal porque, sendo grego,
todo esse conceito, ele é quase indistinguível da ideia do herói. É muito legal, porque a gente chama às vezes de herói essa ideia. O Ari falou assim, você vai peitar? Vou. Mas você tá maluco? Não, eu vou. Alguém tem que fazer isso. Então tem esse ideal que ele falou que é muito forte e tem que fazer isso. De onde que veio isso, Ari? Pensando em ideal, no sentido de falar assim, pra você sair, porque você saiu de uma certa zona de conforto, pegando o que ele tá falando. Você abandonou uma zona de conforto fantástica, perspectivas maravilhosas, e falou assim, cara, eu quero fazer alguma coisa. Onde que nasce isso nesse sentido, entende? Difícil dizer, poderia ter alguma correlação com um evento que acontece que você fala, porque acho que eu tive convites para sair do país mais de uma vez e nunca aceitei, por conta de é isso, conexão, amigos, família, etc. Eu acho que teve um evento determinante, foi um evento que a gente passou, infelizmente, de violência em São Paulo. E naquele momento eu e a minha esposa falamos, talvez a gente deveria tentar alguma coisa diferente, já que a gente tem a oportunidade. Então não sei se tem tanto glamour nessa resposta e talvez eu não consiga nem enxergar alguma outra coisa que tenha feito essa transição. Mas uma coisa prática eu consigo enxergar isso, a gente ter passado por uma coisa que a gente falou, tá difícil, a gente não queria correr esse risco mais, então vamos tentar alguma coisa diferente já que existe esse convite. Então o que eu consigo de bate-pronto assim, enxergar foi um fato com um evento como esse. E eu não sei se esse evento teria alguma relação ou não com isso. Total. No sentido de entendeu? Não sei. Partiu da dor, né, cara? A dor de um evento. Mas eu posso colocar aqui, assim como você e inúmeras pessoas, você vai se acostumando com uma certa ideia de violência, vai se acostumando com o problema. Sim. Então, exato. Até o se acostumar ou não, ou decidir não quero mais, ou ok, eu vou só comprar um carro blindado. Entende o que eu estou querendo dizer? Você pode se adaptar de uma outra forma. Então, eu entendi muito bem o que você falou, mas essa é uma maneira de colocar de uma forma mais tácita um problema que é uma decisão. Você falou, não, minha decisão foi só isso. Não, eu conheci inúmeras pessoas que só se acostumaram com a violência. Acho que você tem total razão, cara, mas talvez se eu voltar para o meu interior aqui e tentar enxergar, alguma coisa tenha acontecido que eu não consigo enxergar e eu uso isso como talvez o ponto, né? Isso. Talvez tenha alguma coisa no trabalho que você fala, talvez lá eu vou ter uma oportunidade maior porque eu vou estar com alguma coisa. Isso. E lá eu vou ter... E num determinado só consigo enxergar esse ponto que é muito prático, né? Aconteceu isso, eu não quero mais, então eu vou tentar resolver, né? Então, acho que... Mas é uma coisa que a gente tem muito correlacionado, assim. Aconteceu isso e a gente falou, a gente não quer mais, então vamos tentar alguma coisa diferente. Mas que é muito difícil. Eu lembro que quando vocês lançaram o primeiro episódio do Sair da Caverna, ali alguma coisa, e eu estava exatamente nesse momento que estava lá, ia decidir em começar ou não fazer a residência. E eu pensava muito nisso. Foi expulso da caverna. Exatamente, né? Exato. Eu via muito vocês falando isso. Foi expulso pela violência. Exato. E não só isso, né? Pela vida, eu acho, né? Você enxergar. Isso. E é isso. E é uma decisão, porque, de novo, o ato da violência não está implícito que a pessoa sai do país. Eu conheço gente que foi sequestrada e continua no país. Sim. E essa é a loucura. Existe um logos por trás. Lógico, é difícil a gente remontar isso e saber o que foi que aconteceu. Mas certamente esse pode ter sido um gatilho, mas talvez tenha sido só isso, só um gatilho. Ou seja, tinha muita coisa, tinha muita pólvora. Não adianta você só apertar o gatilho. Sim. Tem que ter um projétil lá dentro, na agulha. Você não vai. Sim. Um é só o evento desencadeante. Exato. É o que te empurrou da colina. É a gota d'água que transborda. Talvez assim você pode ir acumulando frustrações em algumas coisas. E aí você começa a ver, aí você começa a chegar àquela coisa, talvez valha eu tentar alguma coisa nova para ver, tornar minha vida, né? Porque eu não acredito em felicidade, aí vocês podem falar melhor que eu acredito em momentos felizes, né? Isso é a minha visão, eu acredito em... Acho que a felicidade você constrói ao longo do tempo, mas você tem momentos felizes, né? Você vai alternando, todo mundo. Exatamente, Então aí você fala, talvez eu tô acumulando essas frustrações, talvez eu consiga ser mais feliz lá, ao mesmo tempo você fala, se eu não for, pelo menos eu consigo enxergar, talvez com melhores olhos, ou eu consigo enxergar as coisas que hoje não consigo enxergar de uma forma melhor, então só vou ter benefício. Só que se ainda falta aquele pontapé que você fala, mas tem tanta coisa que eu vou perder, mas você já sabe que aquilo talvez seja melhor. Aí vem um negócio desse e serve para você falar, talvez, mas já estava decidido há um tempo, faltava só aquele pontapé. É isso. Talvez seja isso. É isso. O empurrãozinho final. Exatamente. É isso. Empurrãozinho final. Eu queria ouvir de vocês essa questão da felicidade. Dá para 5 minutinhos, Reginho? Lógico. Porque isso é uma coisa que me frustra demais, cara. Eu fico muito pensando isso comigo. Eu falo, cara, eu tô lá e eu sou feliz, é óbvio, né? E acho que todo mundo tem essa questão. Mas e aí? Felicidade existe plena? Ou existe momentos? Ou existe... O que tem nisso aí, cara? Cara, felicidade plena, eu acho que você pode ter momentos de êxtase.
Mas são momentos. Eu gostei do que você falou, mas êxtase em grego, literalmente, quer dizer estar fora de si. É ver a sua... É o prazer, sublime. É o sublime. Esse êxtase é para ser pouco, é para ter alguns picos. Então, Agora, mas esses são os picos do gráfico, né? Esses são... É óbvio que não vai existir felicidade plena. Por que não? Porque a vida, ela é feita de momentos difíceis. Mas isso... Não. Sim, sem dúvida. Pelo amor de Deus. Vai- Não A pode fazer- felicidade Você vai- não depende do que acontece antes. Como assim? Querendo dizer o seguinte, eu passei 5 dias sem comer. Porra, no sexto eu comi, isso foi felicidade. Entendeu? Então você precisava dos 5 dias sem não, comer. não, você não precisava, você já deu um salto aí. Ah, ético. mas- O que eu queria dizer é o seguinte, parece que a felicidade depende do valor. A felicidade é um tema infantil, vamos dizer assim. O que está em questão é o valor. Então tem pessoas que estão sofrendo, mas ele sabe por que ele está sofrendo, por causa de certos valores. Esse cara é um cara feliz. Entendi. Entendeu? Sim. E tem um cara que, sei lá, tá em 3 Porsches e acha que é feliz. Mas são 2 felicidades muito diferentes. Porque uma delas, a primeira que eu descrevi, não é só felicidade, é glória também. Sim. O outro é meramente consumo. Então me parece que a questão da felicidade em sentido bruto e real passa pela questão dos valores. Passa muito mais por saber sofrer Sim. e Então, é isso que eu tirar falo. daqui o Ponto bom. gozo. Isso é um entendeu? ponto bom. Sim, mas é o que eu falo, mas você concorda que é o Muito seguinte, você perde um parente. Às Excelente vezes até ponto. vamos pro extremo, então. Durante a pandemia. Um pai, um filho, Isso. alguém extremamente perto de você. Você não vai ter felicidade ali. Nunca. Só que você tem que saber passar por aquilo para conseguir atingir um grau maior de felicidade. Que não vai ser o grau que você atingiria se essa pessoa ainda tivesse vida presente na sua vida. Você nunca vai conseguir ser tão feliz que é o que eu tô falando, que essa felicidade plena novamente. Então, Eu a sua- prefiro falar em alegria. Eu acho que alegria descreve muito mais esse estar bem no sofrimento do que a palavra felicidade, que é muito engajada em resultado. Se o resultado é bom, aí eu estou feliz. Mas o resultado pode ser ruim. E ainda assim eu estou alegre. Então me parece que isso faz mais sentido na realidade humana. Querendo fugir bastante do nominalismo, porque eu posso falar assim, felicidade. Tem uma outra questão que eu acho muito legal do substantivo. É o Wittgenstein que fala isso. E a frase que ele usa, ele fala assim: se eu chegar para você, Regina, e falar assim, cara, eu comi um abacaxi na sobremesa do meu almoço, e eu falar para você e falar assim, o meu abacaxi estava agradável, eu quero dizer o quê? Que ele tava bom, agradável de ser comido, você sente gosto bom. O que é agradável? Ok. Gosto bom. Ok. Tava molinho. Então, mole, tá, olha entendi, onde eu tô entendi, chegando. entendi, Tá molinho. entendi. Eu vou falar, não, ele tava fresco. Sim. Aí você vai falar, não, ele tava gelado. Vai pra cada um. Aí você vai Azedo. falar, não, ele tava docinho. Então, dentro da palavra agradável, eu não sei mais dizer que katsu que nós estamos falando. Porque significa uma coisa para cada um. Porque o critério de agradabilidade é um para cada um. Perfeito. Eu acho legal você falar felicidade. No fundo, nós estamos um nome usando para não ser dizer o que nós estamos falando, na verdade. Tem que definir primeiro, Katsu né? que nós estamos falando. Que é a questão do Ari. Então, beleza. Que é a questão do Ari. O que é porra felicidade essa? para você, Mas é então? diferente, Marco. Por quê? Porque essa é uma definição meramente teórica. Não, eu vou chegar lá, não. Eu quero chegar lá. vamos Eu dizer quero assim. chegar lá. Mas, Ari, você ia falar. Eu não sei. Eu não sei. O que é felicidade? Não sei. Porque assim, você perguntou. Eu perguntei, exatamente. Porque eu Nelson acho Como Rodrigues- você define Desculpa a interromper. felicidade? O Nelson Rodrigues tinha uma frase boa que era: felicidade é sonho de debutante. Entende? Como quem diz, é uma coisa de menina, infantil, gente virgem, tá querendo casar. Tem padrões muito plenos de felicidade e vai É se isso. esborrachar. Isso aqui é felicidade? Tô com meus amigos tomando uma cerveja, conversando. Isso é felicidade. Epicuro falaria que sim. Então, É isso. exatamente. É isso. Mas não é um prazer? Então é um prazer. Então, mas aí, só pegando o nome, olha que problema. É Uma outra problema. pessoa poderia falar assim, isso poderia problematizar. Não é felicidade, é uma alegria. Sei lá, entende? Eu tô voltando à questão do substantivo, porque eu não acho ela meramente gramatical. Porque se eu falar assim, não é, por exemplo, se eu fosse contrapor o Ari, falar, Ari, não é uma felicidade, é uma alegria. É muito abstrato, né? Isso, eu falo assim, e aí fica meio claro que alegria e felicidade é bem diferente no sentido que a alegria é uma coisa momentânea e a felicidade teria que ter esse aspecto mais englobador, Amplo. mais sublime, amplo. É isso que eu estou querendo dizer. Sim. Então, sem querer fugir do propósito do podcast, os gregos não chamavam de felicidade, eles chamavam de eudaimonia.
E aí tem uma ideia, eu acho muito legal isso, porque ela é muito mais um fluxo, muito mais uma disciplina do que um estado mental. Porque eu acho que a gente tende a encarar felicidade como um estado mental, que é falho, que é isso que o Ari está falando. Isso é falho, isso aí não bate 100% das vezes. Não é estado mental. Os gregos chamavam de eudaimonia no sentido de se você perder um parente, qual que é o máximo feliz que você pode ser nessa merda? Você tem que seguir uma certa ideia, um certo princípio. Eu preciso cuidar do funeral, eu preciso ver o jazigo, eu preciso apaziguar minha família. E quando eu for dormir naquela noite que eu fiz tudo isso, eu posso, na minha tristeza, saber que eu sou feliz, sabendo que eu fiz tudo o que me cabia. Acho isso fodido. Isso não é fodido. Mas é diferente, Sabedoria Marco, porque aí prática. tem uma definição implícita do que é felicidade nos estoicos. Há uma definição implícita de felicidade nos estoicos e nos cínicos, que é uma definição que eu acho muito bunda mole. Não, agora você tá abusadinho. Tá falando. Ninguém é mais abusadão. bunda mole que um cínico. Desculpa, um cínico não. Um cínico não. Os cínicos também. Os estoicos são mais bunda mole que um cínico. Por quê? Porque o negócio deles não é falar em eudaimonia aqui. Esse eudaimon aqui significa algo como agir de acordo com. E esse agir de acordo com serve para que você, nos instantes de perturbação, o elimine. Fato. A ideia da felicidade estoica é uma espécie de budismo grego. É não sentir Ataraxia. nada. É ataraxia. É estar em paz. Quando tiver tudo na merda, respira. Perturbabilidade da alma. Eu acho mais ético permanecer no sofrimento. Legal. Por um valor. Eu não concordo. Por um valor, Você por é mais uma português, decisão, é isso? Você é mais por português. uma alegria. Eu tá acho isso doendo, mas tô patológico. alegre. Eu acho isso patológico. Imagina, isso é tudo que resta aos seres humanos ilimitados. Ninguém fica alegre nessa tristeza toda, pra começar. Fica. Mas tem é que você nunca tentou, que você é muito epicurista. É só gozar aos pouquinhos ali, entendeu? Tem um ponto. Tem um episódio de Epítetos no Enchiridion, e ele fala o seguinte: tinha um legionário que perdeu o filho dele. Teve uma febre, era isso, a história era essa, né? Ele teve uma febre muito forte, ficou 3 dias em febre e morreu. Morreu de sepse. Sei lá qual que era. Motite, uma itu, whatever, naquela época. E ele conta que o cara, o legionário fala para ele, fala assim: e a minha mulher falou que morreu, e eu não sabia o que fazer, e eu saí correndo, e eu não queria mais voltar para casa, e eu não sabia como lidar com aquilo, e Peters vai paulatinamente falando assim: e o que de bem fez você viver nesse estado de pathos patológico? Aonde você ajudou? O que fez de fato bem? Aonde você pôde prover o bem? Não adiantou nada. Não adiantou nada, você sofreu, todo mundo sofreu, você não estava lá, você não ajudou ninguém. E ele olha e fala assim: não era, isso está errado. Quem que falou isso, Marco? Epítetos. Veja, o que eu diria para Epíteto covarde, brincadeira? Eu diria o seguinte: essa pessoa Epíteto não, covarde, todo estoico é covarde. Cara, o que essa mulher viveu? Quebrar tudo. Quem ele partiu do preço? Isso é unilista. Não, isso é unilista. não, acabei de falar em valor. Você é unilista. Acabei de falar em valor. Você é unilista. Acabei de falar em valor. Valor. O que falta em Epíteto é valor. E o que sobra nessa mulher é valor. Não, no homem. E pior, olha que animal, ele presumiu que fosse uma mulher. Era um legionário. Eu não presumi nada, eu entendi que fosse. Eu não presumi nada, eu entendi que fosse. Diferente. Era o pai que não sabia o que fazer, saiu correndo, não sabia. Mas sabe qual que é o teu problema? Que seja, olha só. Quem falou que eu tenho que dar uma solução? Esse que está sofrendo está no limite da experiência humana, expressando os seus afetos de modo mais radical. Ele perdeu uma pessoa. Não há dúvida. Sim, mas acabou, esse é o limite. O que eu vou fazer? Que solução eu tenho? Eu não posso não sofrer, se não doer. Aonde a pessoa sabe onde está o limite? Qual que é a solução do Epíteto? Não vale a pena sofrer. Não é razoável. Vai mudar o quê? Não está no que seu solução controle. vai não dar? está no seu vai controle. Ressuscitar? Que bobagem ainda aí que não está no meu controle. Uma série de coisas não está e por isso mesmo sofro. E essa é a parte que me cabe. E no dia que eu largar o sofrimento, eu deixo de ser gente, e aí ser ele, depois disso, ele vai apertar o silício, dar o poder. Não, é a vida. E vai chegar em casa e vai se chibatar. Essa é a história do cotidiano. Aqui eu contei a história do cotidiano. Tá bom. É o que as pessoas já fazem, porque elas nem conhecem, graças a Deus, o Epíteto. Tirando a brincadeira, é muito difícil analisar essa história do sofrimento que você acabou de falar. A gente tá falando de pandemia, estamos falando de Covid e tal. Então é muito foda isso, né? Então a ideia de ser estoico, ser epicurista, na verdade são terminologias que
brincando Óbvio, agora, saindo sim, que dessa... se misturam e que, esse é só um termo Quem para poder sou eu pra situar dar... os outros. Exato. E quem sou eu para dar uma resposta clara e concreta para outra pessoa? Que é essa tensão que está maravilhosa. É por isso que a gente precisa desse simpósio. Isso. Você precisa ter opções, você precisa... Não tem resposta. Mas eu perguntei isso só para você que está chegando no final, porque eu lembrei de uma situação que eu estava na Você UTI. perguntou e essa pergunta foi a melhor pergunta do podcast. Porque eu lembro de uma situação que eu estava na UTI ali recente. Pra variar, meu irmão. Gênio aí. como Eu estava você é. 2 semanas atrás, estava na UTI, aí eu estava atendendo um paciente, e aí de repente eu tinha para encurtar a história, eu tinha um doente bem ruim no leito do lado, e ele ficava com a esposa o tempo inteiro, numa situação familiar super complicada, um doente que já vinha deteriorando há muito tempo. E aí o enfermeiro de repente me chama e diz: doutor, não sei o que está acontecendo. Eu pulo no leito, e eu residente naquele momento, né? Pulo no leito, e eu vejo lá a saturação 41%, o cara azul, né? E a esposa ali, e o cara... Aí eu resolvo a situação, né? E aí salvo aquele paciente naquele momento, ele melhora, toca aquele código, vem todo mundo, vem consultor, vem chefe, o pessoal chega lá e ele vê, e todo mundo viu que a situação estava resolvida. E eu, óbvio, não sou um residente, mas lá eu era o residente. Tendo resolvido toda aquela situação, eu saio daquilo e eu tenho um certo prazer / felicidade, mesmo tendo sido uma situação que eu via o sofrimento do paciente e da esposa, né? E aí por isso eu falo, isso é felicidade? Não sei, entendeu? Tipo, isso porque eu estava nutrindo meu ego naquele momento, não sei o que é, entendeu? E é por isso que eu fiz essa pergunta, o que é felicidade, o que não é. Porque eu realmente senti uma felicidade de ter salvo aquele paciente, óbvio, de ter ajudado aquela família, mas também de ter resolvido uma situação que talvez se eu não estivesse lá não teria sido resolvida. Em Range falaria que o fator primordial foi esse. Você fez isso porque pelo seu interesse Range é uma bruxa, individual. né? Eu acho Esqueça disso. Não, tudo bem. Esse foi outra problemática. Isso aqui tá uma polêmica desgraçada aqui hoje. Porque tá falando Aí o seguinte... você criou um campo minado, tá todo mundo querendo se bater O que aqui. ele falou foi isso. Tudo bem, eu tive uma felicidade que ele colocou Mas como felicidade. ele falou isso como secundário. Secundário, É isso que sim, eu tô mas dizendo. ele falou, mas inflou meu ego. Eu fiz isso Sem de dúvida. um ponto de vista de que eu sabia que isso também estava fazendo bem pra mim. Fez também, porque é muito bom você salvar alguém. Mas tem, teoricamente, o outro lado. Por isso que eu disse que em Range puxaria pra esse lado... Eu te entendo muito bem, mas eu acho que todo mundo que se coloca como médico de UTI sabe que vai vibrar. Se o cara se coloca como atacante do jogo, atacante do time, ele vai vibrar quando faz gol. O cara que se coloca como médico de UTI, Se ele vibrar fizer quando gol, né? salva. Então, eu entendo, mas é uma questão de princípio. Sim. Aí eu volto no William. Eu acho que é uma questão de causas primeiras. São as causas primeiras. Mas eu queria só voltar para elaborar um pouquinho na ideia de que essa eudaimonia vem no sentido de fazer aquilo que precisava ser feito. E existe o que precisa ser feito na dor, e existe o que precisa ser feito no prazer. Sim. Se eu estou no prazer e eu estou recebendo meus amigos em casa, eu vou trabalhar porque todo mundo esteja bebendo e comendo agradavelmente e ouvindo uma música boa. Prazer é epicuro. Mas essa é a função do prazer naquela hora. Sim. Se você está num velório e alguém tem que tomar conta do jazigo, por mais inoportuno que seja, talvez seja você que tem que fazer isso. E eu acho que se você fizer isso bem, pode demorar 1 mês, pode demorar 2 meses, 3 meses, mas você vai ter que chegar a um ponto de se bater nas costas e falar assim, porra, irmão, ainda bem que você fez isso por nós. E aí existe um regozijo até na dor, me parece. Não passei por isso, não desejo a ninguém, não quero isso para mim, mas me parece do que existe de humanidade, que existe um dever, e aí eu volto na questão estoica, existe um certo dever, o que fazer, como melhor proceder, seguir a natureza, fazer o que é melhor, mesmo na dor. E é isso, acho essa verdade boa de ser estoico. Eu não entendi esse estoico aí, não. Não, mas eu acho que ele tá certo. Concordo com o Camarão. Talvez eu não esteja no termo, mas existe uma certa... É que você foi um pouco radical. Porque o modo como ele falou, sim, o que eu entendi, que o que ele sentiu foi uma espécie de alegria, tanto pelo dever cumprido, Sim, sem dúvida. Sem dúvida. e também uma espécie de caralho, eu não sou um cara inútil, hein? Exato, exatamente. Não é isso? E também É posso falar a real, às vezes sou foda. Tudo bem. Tipo, sou E é foda. por isso que é bom. Principalmente quando você tá lá e vê todo mundo chegando e você fala, não, tá resolvido. Tipo, é lógico, naquela hora você tá querendo resolver. Você tá pensando no paciente, óbvio, como um médico ético. Mas quando você resolve aquele adrenalina abaixo, você fala, caralho, velho, eu sou foda, né? É isso. Acho que precisa disso. E é isso. O mundo precisa Mas disso. às vezes é uma questão que te joga e você fala, pô, mas tá errado pensar assim. Não né? tá, isso é um certo... Não, sim, exatamente. Sim. Mas você- um dia pode estar. Se você A criasse... sua pergunta é boa. Mas eu gostei disso. Se você criasse um problema para você mesmo resolver, você é um mané. Ah, não, sim.
E não era o que ele tá falando. Ele tá falando do problema que foi atrás dele. Ele acabou de falar, não era eu. Eu tava lá, mas não era eu, mas tinha que ir pra resolver. Eu fui lá pro jogo, me chamaram. Eu tava só tomando café, sei lá. Sim. Ele foi chamado para um problema. Então, quando você é chamado para os problemas da vida e você consegue resolver, eu acho que você tem a obrigação de se dar um certo valor. Lógico, o orgulho é um pecado capital. Então, nós estamos falando dessa mediandade do ser foda. E isso, para mim, é a diferença do heroísmo do mau caráter. O herói vai ser numa medida muito boa. Eu fiz o que precisava, e só o que precisava. Tomar cuidado com a ubris. Rubris. O orgulho. Com orgulho. Grande pecado. Que pode derrubar. Eu não tenho orgulho de falar o que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Já fez o link maravilhoso. Ele é Jutando Lé com Cré. Ele é sutil. É sem costura. Explica pro Ari aí, o que é o pitch Ari, do meu livro? querido, temos 3 livros. 3 livros muito bons. Foram trazidos por nós 3. Ninguém sabe quem que trouxe o quê. Mas nós temos os títulos. Então, primeiro eu vou ler os títulos. Tá. Você vai psiconicamente tentar adivinhar. Vai lá, Camara, você vai fazer a funça aí. Já bota os livros pra galera ver. Mostra aí. Yuval Noah Harari, um cara famosésimo. Fudido. Um cara que é não fudido. faz o pitch, só fala os livros. Não, Depois vai desculpa. ter o pitch. Homo Deus, ponto. Meu Deus. Final. Colin McGinn, Prehension. Anthony Everett, A Ascensão de Atenas. Pronto, fui seco. Não falei nada de ninguém. Você vai ter o Só tempo isso, agora. por Você favor. pode, a gente deixa você comentar aí. São 3. 30 Não, eu não vou segundos falar em cada, tá? Boa. Irmãozinho, quem que São 3 livros. trouxe qual livro pra nós? Fala aí. Quem que trouxe qual? Primeira parte é essa. Aí, pensando em Como tudo. Deus, Camara. Obrigado. Ascensão de Atenas, Reginho. E esse aqui foi eu. É isso aí, então vamos ao veredito. Esse é meu. Muito bom. Acertou, boa. Muito bom. Parabéns, muito acertou bom, que ele muito conhece. É isso que obrigado. tá jogando. Da casa, é né, o time da casa. É o time da casa. É o time da Time casa. Agora, segunda parte é o seguinte. Nós temos aí, teoricamente, 1 minutinho, né? Tem uns caras que exageram, passam do tempo, pra te vender O livro. o livro. E aí, o que você mais gostar, você vai receber em casa, no caso lá na Austrália. Não, vou ter que te dar isso aqui no Brasil. Não vai Tem mais me 3 semanas aí, pô. Tem mais 3 semanas. Você vai receber ele das nossas queridas e maravilhosas mãos. Vamos começar com o Camarão, então. Vai. Faz o pitch, lembrando que é um ignorante aqui que tá querendo ser iniciado. Não, tranquilo. Colin McGinn. Colin McGinn é um filósofo da mente, literalmente, chama de Mind Philosophy. E ele fala da evolução do ser humano. Achei legal porque tem o Yuval Harari aqui que também fala disso, mas ele fala de outra coisa. Ele fala uma coisa muito interessante. E o livro chama-se Preensão porque ele está falando de mão. Você fala, qual mão? Essa mão, a mão. Qual mão? A mão direita. E ele fala o seguinte: você consegue arqueologicamente ou filoarqueologicamente definir a ascensão do ser humano baseado na mão direita. Você fala, como assim a mão direita? Porque a mão direita constrói instrumentos. E ele fala uma coisa muito interessante. O ser humano surge quando surge o pensamento teleológico. Você constrói uma coisa com o objetivo de fazer outra coisa. Então, quando o cara está pensando em fazer uma coisa com o objetivo de outra coisa, ele já está além do mundo animal tal qual a gente conhece. Uma vaca não faria isso. Um chimpanzé faz coisas parecidas, mas ele não constrói um certo instrumento. grau de intuição na Tanto coisa. que a gente chama de pedra lascada e pedra polida, porque eles estavam usando a pedra com outro propósito, com o propósito de caçar, com o propósito de cortar, com o propósito de fazer outras coisas. Então ele fala que a partir do momento que a mão direita, Salto. que a gente chama do hemisfério Cognitivo. dominante, que é o hemisfério esquerdo dominante, que é responsável pela mão direita, quando há essa lateralização, surge a raça humana. E é por isso que o nome do livro dele chama Prehension, ou a apreensão da mão. Esse é meu pitch. Gênio! Muito bom. Quero ver você bater isso, Moné. Então vai, criança. Tem muitas questões aqui, por favor, faça você primeiro. Você quer que eu faça primeiro? Então beleza, vamos lá. Anthony Everett, A Ascensão de Atenas, a história da maior civilização do mundo. Por que eu trago esse livro maravilhoso? Primeira coisa é o seguinte, cara. A Grécia é o berço um dos berços da civilização ocidental. E aqui conta a história de mais ou menos 200 anos da Grécia, que contam como uma cidade de 200 mil habitantes mudou completamente a visão
que se tinha. Primeiro, através da ascensão da democracia. Então ele conta, desde o começo, como a democracia foi importante, por exemplo, na batalha contra os persas, que deu a opção de Miltiades poder discutir aquilo dentro do generalato, que eram eleitos 10 generais, e mudar completamente o jeito que eles iam abordar a batalha de Maratona, que foi decisiva para a sobrevivência dos gregos contra os persas. Depois ele fala de Temístocles, fala de Péricles, da ascensão de Platão, Sócrates, Aristóteles, e como isso muda a vida da gente hoje. Ou seja, 200 anos, 200 mil habitantes, e que influenciou o mundo de uma forma bizarra. Então, para mim, esse livro é mandatório de ser lido. Tá aí meu pitch. Bom, cara, vai lá, irmão. Você viu que você escutou 2 histórias já, né? Uma sobre o passado e uma sobre o presente. Esse aqui é um livro sobre o futuro, sobre o que se pode esperar sobre o futuro. Garotinho! Ai, eu gostei! O cara cortou meu pitch. Não, é demais. Excelente, irmão, excelente. Cortou meu pitch aqui, eu tava indo. Cortou o pitch. Eu queria que o Camarão ouvisse isso aí. Mas enfim, é um livro sobre o futuro. O título diz Homo Deus, né? De alguma maneira, a tecnologia, a inteligência artificial coloca o homem num patamar cada vez mais superior a do homem dos últimos 1000 anos, né? Dos últimos 50 anos, né? A gente cada vez mais encontra possibilidades de transformação e de inversão da natureza superiores, né? E isso causa um pouco de temor e de risco, né? Então, o que é que eu posso esperar desse futuro, né? Desse homem futuro, desse transhumano, desse além do homem, né? Até que ponto isso não é um projeto arrogante? Até que ponto isso não é um projeto louco, né? Que a gente está topando como destino fundamental da humanidade, mas é só o princípio das nossas próprias dores, né? Então esse livro é um livro sobre isso, né? Sobre esse futuro. Então, se quiser pensar sobre o futuro, é esse livro que eu te recomendo. Que é um clássico de hoje, né? Não, genial. Clássico, esse livro é animal. Clássico. Esse livro é muito bom. E ele fala até, inclusive, hoje a gente vive um tempo que a gente falou no episódio, que é tanto tempo sem guerra. Diminuiu muito a fome no mundo. Cresceu, a população explodiu. Comparativamente com tudo o que aconteceu. Fala de inteligência artificial. Então, é realmente um livraço. Bela escolha, meu querido William. Valeu, cara. E aí, meu amigo? Qual que vai ser? Qual que você vai levar pra casa? Bom, eu sou um aficionado. Eu sei que não é sobre isso, mas eu sou um aficionado por sci-fi. É a minha coisa ali que eu sou apaixonado. Aquilo ali não tenho condição de ler ainda, né? Esse aqui é bom também, mas eu vou ficar com um. Porque eu sou um aficionado por futuro, sci-fi. Justo. Obrigado. Obrigadão, cara. Valeu. Parabéns, meu querido William. Tá vendo? Obrigado. Você chora tanto aí, ó. Chora tanto? Não, brincadeira. Excelente, esse livro é animal. Bom. Foi uma excelente escolha, não tenho a menor dúvida. E vendeu realmente muito bem. Obrigado. Então, tá de parabéns. William campeão. William campeão. Gosto de discordar dele. É um cara que eu gosto de discordar. Eu queria primeiro... Ali, rapidinho, qual que é o site lá do curso que você... Pra galera aí? Só colocar Ari Serpaneto no Google ali, curso, metodologia, que vai aparecer para quem tiver interesse em fazer um curso online de metodologia científica. Eu conto lá basicamente tudo que eu aprendi nesses anos e que de uma forma prática, eu apresento o que realmente fez diferença para mim. Então só Ari Serpaneto e metodologia científica vai aparecer. Excelente, parabéns, animal, é um gênio. Então... Obrigado o convite aí, Reginho, Camaros, Will, Caião, que não tá aqui. Porra, terceiro, finalmente presencial. Um prazer participar, tomar uma cerveja com vocês aí. Parabéns pelo projeto do cara. Cara, queria te agradecer por tudo, né? Você é um puta amigo, isso, um cara que inspira a gente há muito, muito, muito tempo. Eu diria que é um dos maiores exemplos. Sem dúvida. Sem dúvida. Um dos melhores exemplares que a faculdade... Você é irmão, tá sendo bonzinho. Não. Que a faculdade de medicina do ABC... Gloriosa. Que a gloriosa presenteou aí, né? Sem dúvida. A gente vê que o Ari é um cara que é exemplo para todas as gerações. Então você pega os caras mais velhos, você pega os caras que conviveram com ele e você pega os caras mais novos. Todos eles, não tem um deles
que não admiram e que não veneram tua inteligência, tua bondade, tua perseverança. E, puta, cara, são... Aprendi com os melhores, Reginho. Depois disso, só posso pedir brinde aí pra nós. Baita exemplo, irmão. Obrigado. E como o Camaras falou, medicina ABC é isso. A gente aprende com os mais velhos, aprende com os mais novos e a gente segue unido aí o tempo que for. A gente vai... Saiba que estamos do seu lado, cara. Sempre. Às vezes não pessoalmente, mas no coração. No coração, tamo juntos. No sempre. Pensamento. Então, sempre... pensando coisas boas, falando de você aqui. Exato. Em vários momentos. Sim, acompanho. E, meu irmão, você é gênio demais, muito obrigado. Obrigado, Reginho, obrigado pelo convite. Estaremos juntos daqui uns 6 meses novamente conversando. Sim. William, obrigado, meu amigo. Cara, valeu. Camara. Sem palavras. Velho, valeu. Junto. Boa noite, galera. Falou, galera. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.